Meus amigos, eu não poderia deixar de falar da PEC que vai acabar, ou pode acabar, com o sistema 6 por 1 no Brasil. É uma previsão constitucional que agora está em pauta para deixar de existir. Eu gostaria que você prestasse muita atenção em cada um dos detalhes desse vídeo e também te dizer que todas as informações que serão apresentadas não terão viés ideológico, principalmente envolvendo o lado político. Esses dados foram fundamentados, pesquisados de forma bem pontual para trazer para vocês quais são as principais características de impacto no sistema brasileiro e no sistema financeiro também. Então eu já vou te adiantar que nós trataremos de diversos países que adotam modalidades distintas, faremos uma análise financeira de cada um desses países e os impactos que o sistema de trabalho deles causam na economia. Então essa é uma PEC proposta pela deputada Érica Hilton do PSOL, pondo fim à escala 6 por 1 e tendo medidas a serem adotadas, que seria no caso a escala 5 por 2 e posteriormente houve a discussão e está tendo da 4 por 3. Ambos os sistemas são utilizados em outros países e eu quero te dizer ponto a ponto. Eu também não vou levar para um lado de viés político pessoal. Levarei para um lado totalmente técnico e das informações que temos, que isso fique bem claro. Então, se algum posicionamento você acha que vem através de um viés político, você vai estar enganado. Já para começar o vídeo, eu concordo sim que o mais correto é a escala 5 por 2. Eu descarto totalmente a escala 4 por 3 e eu também descarto algumas outras que nós veremos aqui que chegam ao ponto de ser absurdas. Mas antes de tudo, não se esqueça de verificar se você está inscrito no canal, se tem curtido e compartilhado as nossas publicações e aproveitando também para ir lá na rede vizinha, no nosso Instagram que está aparecendo aqui na tela, porque lá eu posto conteúdo diariamente, propostas de ações, dicas de empreendedorismo e até partes sobre desenvolvimento pessoal. Vamos lá, antes de tudo você precisa entender como é que funciona no Brasil. Hoje no Brasil nós temos uma média de horas de trabalho diária de 8 horas, tendo a possibilidade de fazer mais 2 horas extras. Olhando por esse aspecto, o máximo de horas que podemos trabalhar durante a semana são 44 horas. A divisão dela feita pela empresa e o empregado é de forma até discricionária. Então nós temos modelo de 5 por 2, temos modelo de 6 por 1, que você trabalha 6 dias e descansa 1. Esse outro modelo de 5 por 2 trabalha 5 dias e descansa 2. E nós temos também 12 por 36, que é uma modalidade autônoma, muito utilizada ali na área de segurança e na área da saúde. Agora o que está em pauta, na verdade, é o fim dessa escala 6 por 1 e a prospecção de iniciar 5 por 2 e até mesmo 4 por 3, que foi debatida já que se faz 5 por 2, por que não faz 4 por 3? Já que outros lugares também utilizam. Antes disso, eu gostaria que você soubesse outros lugares como funciona essa jornada de trabalho. Vamos começar um pouco para países mais longe e que nós sabemos que o estado populacional é maior. No caso, um dos maiores países do mundo, a China. Vamos lá, a China naturalmente ela tem uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Ela se assimila pela lei um pouco ao Brasil. O problema não está aí. A China tem um sistema chamado 996. O sistema 996, você tem ali uma escala de trabalho mais ou menos. Começa às 9 horas da manhã e acaba às 21 horas durante 6 dias na semana. Quem utiliza esse modelo? São muitas startups, né? Essas empresas que estão começando no mercado. Só que ela tem sido motivo de protesto na China, porque a qualidade de vida desses trabalhadores diminui drasticamente. E já era de se esperar que isso fosse um grande problema, principalmente aos jovens que estão ingressando no mercado. Eles acabam já sendo expostos a uma modalidade de trabalho que chega a ser absurda. Diante dessa situação, o tribunal chinês passou a notificar as empresas que trabalham nessa modalidade. Então a gente já tem a China aí com uma situação mais precária. Lá eles realmente abusam do funcionário. Existe a lei, existe a modalidade, mas a maioria das empresas colocam um trabalho beirando a escravidão. Esse é o trabalho que eu falei logo no início do vídeo. Não tem como ser colocado esse modelo de trabalho. A pessoa realmente vive em prol do trabalho. E muitos bilionários na China são apoiadores desse sistema. Então, passando da China, nós vamos agora para a América do Norte. Nós temos então os Estados Unidos. Cara, os Estados Unidos tem alguns modelos distintos de trabalho e o que eu mais me interessei por eles é de você vender a sua hora. Vamos lá,
Você nos Estados Unidos pode trabalhar 40 horas semanais com 8 horas diárias, super comum. Só que lá os estados possuem autonomia para legislar sobre carga horária de trabalho. E lá nós temos um sistema que os empregados podem escolher as suas horas de trabalho desde que produzam da forma correta. E aí eu fui um pouco mais a fundo para saber, beleza, vai ser aplicado esse sistema. Mas nós temos o sistema de vender horas além desses das 40 horas semanais. Esse outro sistema que deixa de forma voluntária é um tanto quanto peculiar e curioso. Por quê? O Lei de Sistema Federal lá dispõe que a hora do funcionário, do empregado, é de $7,25. Levando para a cotação atual, seria aproximadamente R$ 43 a hora de trabalho. E aí isso me bateu uma curiosidade. Cara, lá eles ganham como se fosse R$ 43 por hora. Decidi fazer um cálculo. Quanto que o trabalhador brasileiro ganha por hora? E aí eu fui tentando ali fazer alguns cálculos, peguei o salário mínimo de 1.412, coloquei aqui em 1.500 para arredondar e comecei a fracionar as horas que esse pessoal no Brasil recebe. Quando eu parei para fazer alguns cálculos, eu vi que a maioria dos empregados brasileiros trabalham 39 horas semanais. Que aí no mês a gente arredonda, vai dar mais ou menos 156 horas. Peguei os 1.500, fracionei pelas horas trabalhadas para ter uma média de valor de quanto eles recebem pela hora. Ali eu levei um susto, porque recebem uma média de R$ 9 por hora de trabalho. Isso levando a mediana, porque nós temos o teto de hora que são 44 horas. Esse número talvez diminuiria bastante. Enquanto nos Estados Unidos, se for converter para reais, nós temos R$ 43 que eles recebem por hora. Aí eu tomei partido também para poder estudar um pouco da Europa, como funciona o sistema de trabalho na Europa. Se você perceber bem, eu fui lá na China, lá para o continente asiático, nós partimos ali para a América do Norte, puxamos aqui agora para a Europa, além do Brasil que nós analisamos também, e nós chegamos a um fato curioso sobre a Alemanha, que é uma grande potência mundial na área econômica. Cara, na Alemanha eles trabalham de 35 a 40 horas semanais, mas eles focam totalmente na produtividade. Olha que interessante, na Alemanha o salário mínimo é de 12,41 euros por hora trabalhada. Aqui eu fiquei um pouco curioso, porque na Alemanha o salário mínimo ele é feito por hora. E olha só, são 12,41 euros por hora e o salário mensal bruto para um empregado que trabalha 40 horas semanais é de 1.985 euros. Chega próximo ali a R$ 10.000 se a gente converter. E o interessante é que eles conseguem com esse modelo trabalhar 4x3. Seria um mundo assim bem incrível para nós, claro. Só que nós temos uma realidade diferente, tanto populacional para cada um desses países, realidade econômica, realidade de produção e como cada mudança dessa afetam as empresas. E aqui nós vamos próximo à análise também do Brasil, mas eu preciso falar de um último país, que é a Argentina. A Argentina trabalha 40 horas semanais distribuídas no máximo em 6 dias. E aí nós temos uma jornada diurna de 6 horas da manhã até as 21 horas. Bem similar assim ao Brasil, só que agora nós vamos à análise brasileira. Eu cheguei a uma conclusão assim até um quanto alarmante, questão brasileira, e eu preciso passar para vocês. No Brasil, quem mais emprega são as pequenas empresas ou as grandes empresas? Pequenas empresas são aqueles comércios que você sai de casa, vai à panificadora, vai à borracharia, vai a uma pizzaria, mercearia, são esses comércios mais imediatos. Eu diria que as grandes empresas são aquelas grandes produtoras ou que trabalham já com um sistema de franquias, atacados e afins. Eu diria que são as grandes empresas. Eu te pergunto, quais desses que mais empregam no Brasil? De imediato, são as pequenas empresas. E a maioria das pequenas empresas trabalham de forma informal. Por que a informalidade? São diversos motivos, Às vezes uma maneira de ganhar um pouco a mais, temos essa falha no sistema empresarial, temos o sistema que às vezes pelo público e o que recebem não sobra uma margem tão expressiva, que se pagassem o imposto por completo conforme já existe, talvez eles não conseguissem se manter. Tanto que o tempo de vida e durabilidade das empresas no Brasil é baixo. E aí isso me levou a mais um questionamento. Cara,
Beleza, e se a gente pega esses comércios que abrem 7 dias na semana, diminui a carga de trabalho, né, de 6 dias por 1 para 5 por 2 ou 4 por 3. O que vai acontecer? Esse empregador vai ter que conseguir outra pessoa para trabalhar para suprir a falta desse outro funcionário. Se eles comumente já não conseguem fazer tanta arrecadação, qual vai ser a metodologia adotada por ele para suprir essa lacuna e contratar mais uma pessoa, já que a loja dele não pode ficar fechada? Ele vai ter que aumentar o preço do produto. Cara, se ele aumenta o preço do produto, ele vai onerar o comprador final. Eu te pergunto, quem é o comprador final desses pequenos comércios e pequenos empreendimentos? São pessoas como o trabalhador dele. Então a gente acabou de entrar num ciclo. Isso aqui a gente está com um problema. Por quê? O mesmo valor que esse funcionário dele ganha, e por vezes nesses comércios menores realmente é um salário mínimo estourando 2.000 e em casos excelentes chega a 2.500, a gente tem que lembrar que quando essa pessoa vai ao mercado fazer uma compra, ele está pagando pelo menos ali na compra 40% de imposto, que vai de volta para o Estado. Cara, ele vai ter que gastar mais para comprar os mesmos produtos. Eu te pergunto, ele vai ter qualidade de vida? E aí a gente chega ao ponto principal dessas alterações. Cara, o Brasil precisa sim alterar o sistema da jornada de trabalho, mas ele precisa também alterar o sistema de tributação. Porque esse trabalhador, beleza, ele vai ter tempo, 5 por 2, ele vai ter aqui um tempo para passar com a família. Mas eu te pergunto, o que ele vai fazer nesse tempo? Talvez não tenha a qualidade de vida. Ele vai ter o período de descanso. Cara, mas eu parto do princípio que todo mundo tem que ter uma vida digna. Para mim não é digno uma pessoa deixar de trabalhar para ficar em casa para ter apenas o descanso. Ela tem que usufruir do trabalho que ela teve. E para mim o problema está no Estado. O Estado não consegue diminuir a carga tributária, e isso é um absurdo. E aí a gente olha, por exemplo, uma Alemanha que conseguiu implantar o sistema 4x3, foca na produtividade e consegue pagar um salário digno para a pessoa usufruir. A gente chega nos Estados Unidos em que a hora de trabalho que é vendida é R$ 43,00 se convertido para o real, e no Brasil R$ 9,00. Se a gente for olhar então assim a similaridade de impostos, cara, nem se compara, o nível é absurdo no Brasil. Então hoje, tendo essa alteração que é o correto de 5 para 2, vai afetar a economia e talvez a qualidade de vida do funcionário final, que é consumidor do mesmo reduto que ele trabalha, vai ser inferior. Quer saber de uma coisa? Começa a cobrar dos deputados, né, dos grandes empresários, para também cobrarem os deputados referente às taxas de tributação. Isso aqui é um prejuízo, porque se o tributo não fosse tão alto, o empresário que pensa em crescer, o que ele faria? Ele diminuiria sim a carga horária, contrataria com esse valor que ele paga de imposto mais funcionários e conseguiria suprir essa lacuna. Ele teria o trabalhador trabalhando mais feliz, alegre e com mais eficiência, porque estaria trabalhando mais tempo, ganhando o mesmo tanto e tendo qualidade de vida por fora. Esse é o maior problema do Brasil e essa é uma análise financeira que talvez você não tenha visto em outros lugares, porque nós paramos para analisar cada um dos países, a quantidade de pessoas de cada um dos países e como esses aspectos refletem nelas e como essas mudanças impactaram a qualidade de vida. Então eu vou parar esse vídeo por aqui, vocês vão refletir para ver se o que eu falei faz sentido ou não. E se você tem uma outra ideia, né? Poxa, pode escrever aqui, eu vou ler todos os comentários também para poder a gente debater sobre esse assunto. Grande abraço, vai lá no Instagram, nos siga, compartilhe e grande abraço.